Com essa chegada aí das festas de final de ano, começa, claro, todo o planejamento da tradicional ceia e, claro, também as escolhas dos presentes. Mas celebrar o Natal, gente, tá ficando mais caro. Uma nova pesquisa da Rico mostrou que a ceia natalina acumula uma alta de 49,57% em 5 anos. Itens tradicionais como bacalhau e vinho, gente, dispararam, enquanto frutas e laticínios também seguem pressionando o orçamento. Uma ceia que custava R$ 1.000 há 5 anos, hoje custa R$ 1.500. E para trazer mais detalhes sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com o Antônio Sanches, que já está aqui comigo, analista de research da Rico. Antônio, bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido, antes de mais nada, bom dia para você. Muito bom dia, é um prazer estar novamente aqui com vocês para falar desse assunto super importante da inflação, num dia também super importante aqui, véspera das festas de Natal e também divulgação do IPCA 15, que a gente vai ter mais um pouquinho de dados sobre a inflação nesse ano. Uma leitura importante, né, Antônio? Até porque quando a gente para pensar uma alta acumulada de praticamente 50%, por mais que seja, né, diluído nesses 5 anos, é um número que assusta bastante, né, que torna preocupante. Acho que a primeira pergunta que a gente se faz é onde é que vai parar, né? Ou seja, ano que vem serão 60%, como que a gente vai conseguir fazer essa ceia de Natal? E quais são os fatores que explicam nesse momento? Porque se a gente para pensar, ceia natalina, alimento vindo da deflação, mas não todos os alimentos, mas o dólar vinha baixando um pouco, vinha se acomodando. Por que então a gente ainda continua tendo a ceia natalina mais cara que os anos anteriores, querido? Claro, esse é um recorte bastante interessante. Até a fator de comparação, a gente teve uma inflação, né, nos últimos 5 anos de cerca de 38%. Quando a gente faz esse recorte da ceia de Natal, a gente vê uma inflação de 49%, né, um pouquinho mais que isso. E esse é um recorte interessante para a gente conseguir justamente comparar e mostrar que a inflação ela é uma cesta de produtos que agrupa muita coisa. Então, dependendo da sua realidade, do que você consome mais, do que você consome menos, você pode sentir a inflação de um jeito diferente. Quando a gente olha nessa janela de 5 anos, teve um fator muito importante, que foi a pandemia e todos os eventos que acabaram culminando numa inflação mais alta nos últimos anos, né? A gente teve nossa moeda se depreciando muito nesse período, com uma melhora recente. Você teve uma inflação dos transportes, né? Toda aquela limitação da circulação que houve ali entre 2020 e 2022, que acabou aumentando muito o preço dos fretes marítimos, né? Impactando em toda a cadeia, né? E uma inflação provocada ali por uma redução de oferta. E agora a gente começa a ver um cenário um pouco diferente, né? Então, 2025 foi um ano de desinflação, né? Você tem uma inflação, mas ela rodando num ritmo menor, que é diferente de uma deflação, né? Que seria uma queda dos preços. E para 2026, a inflação de serviços continua pressionada, o mercado de trabalho também bastante apertado, o que significa que existem pressões adicionais para a inflação para o próximo ano, mas você tem alguns componentes que podem favorecer, né? Como, por exemplo, redução no preço de combustíveis, que talvez a gente sinta mais para o começo do próximo ano, e também a depreciação do dólar em relação às moedas emergentes, que favoreceu o real nesse ano. Então, a gente viu isso ajudando em algumas partes, né? Algumas linhas ali da nossa análise. Então, para 2026, a gente deve ver uma inflação ainda subindo, né? Então, nossa projeção é de uma inflação em 2025 de 4,3% e para 2026, 4,2%, que não significa que a inflação vai cair, mas que ela vai acelerar em menor intensidade no próximo ano. Eu queria entender um pouco mais, Antônio, sobre o efeito do câmbio em relação a essa ceia natalina, porque quando a gente vê, quando a gente olha ali nos números, né, quais produtos ficaram mais caros, todos eles estão atrelados justamente a valor de câmbio, ao quanto que isso pode afetar o custo, principalmente, né, obviamente, logístico e tudo mais. Quanto que a gente tem nesses itens agora, que dispararam no valor para essa ceia natalina, um efeito cambial e por que esse efeito aparece dessa forma, mesmo a gente tendo, nesse momento de final, mais de ano,
um alívio, sem considerar o pregão de ontem, que a gente teve essa questão, né, pontual, mas um alívio no câmbio comparado ao que a gente teve no início do ano? Claro, claro, o câmbio ele impacta de modo geral na inflação, tanto pelas importações, quando você tem produtos de tecnologia, por exemplo, como o que a gente falou aqui da última vez na inflação da Black Friday, que a gente fez esse recorte, mas para alimentos você também vê essa relação entre exportação e importação, né? A partir de determinado cotação do dólar em relação ao real, você pode ver mais vantagem para você importar ou exportar alguns produtos, o que impacta na oferta e demanda interna do nosso país. Além disso, você também tem um impacto em insumos, né? Você pode precisar de insumos que são de outros países para poder ter uma safra, né? Conseguir fazer essa produção aqui, o que também impacta no preço final desses produtos. Então, para alimentos seria basicamente isso. E quando a gente vê um outro recorte do nosso estudo que analisou a inflação em roupas, perfumes, brinquedos, nesse você talvez vê esse impacto direto em relação ao custo de importação desses produtos. Então, perfume, por exemplo, foi uma linha que foi beneficiada esse ano. Você tem uma redução dos preços de perfumes justamente por essa questão de oferta de importação e também da oferta interna do país. Uhum. Agora, Antônio, pensando que uma ceia que custava R$ 1.000 hoje pode sair por 1.500, esse encarecimento, na visão de vocês, pelo levantamento que vocês fizeram, deve mudar a composição da mesa da ceia natalina do brasileiro ou ele deve manter esses mesmos itens, mesmo mais caros? Eu te pergunto isso porque a gente também teve um aumento real, enfim, né, desemprego em níveis mais baixos, a gente tem um salário mais elevado, com um ganho real maior, ou seja, a gente também tem um poder de consumo um pouco melhor. Essa alta vai justificar uma mudança de comportamento na composição da ceia natalina, Antônio? Claro, isso pode impactar, e esse é um efeito comum e até esperado quando você fala de inflação. Quando você tem uma alta de determinado produto, isso acaba inibindo a compra de algumas pessoas, o que a longo prazo tende a favorecer uma desinflação desse produto, né? Porque a pessoa justamente busca alternativas. Isso a gente pode ver também em carnes, né? Carnes de corte premium, eles são consumidos, mas a partir de certo ponto em que o que a gente chama de elasticidade, né, desse preço, o consumidor pode migrar para outro corte, o que acaba favorecendo uma desinflação desse produto e uma inflação de um produto substituto. Então, isso pode sim impactar em como vai ser planejada a ceia para esse ano, e o que envolve também inteligência financeira das famílias. Então, talvez a gente possa ver nesse ano aquela divisão clássica da mesa, onde cada um traz uma comida específica, onde isso tudo é dividido entre família para poder compensar o impacto da inflação para o bolso do brasileiro. Antônio, saindo um pouquinho, né, da mesa natalina e indo para outros itens que também acabaram, né, aparecendo nessa pesquisa de vocês, um outro dado que chama bastante atenção, outro levantamento, é a questão do transporte por aplicativo. Teve uma alta de mais de 65% em apenas 12 semanas. Aliás, esse tipo de serviço acabou virando pauta e a questão do preço desse serviço nas últimas semanas, especialmente aqui em São Paulo, chamou bastante atenção porque os preços dispararam bastante, foi perceptível essa mudança. Esse tipo de serviço acabou virando um vilão no orçamento de final de ano dos brasileiros? Sim, a alta foi muito expressiva quando a gente fez esse recorte no nosso estudo em relação aos transportes, né? Justamente simulando que nessa época do ano algumas pessoas moram fora, precisam fazer uma viagem de avião ou até de aplicativo dentro da cidade. As passagens aéreas tiveram uma redução da inflação nos últimos 2 anos. No último ano foi uma alta muito pequena, de 0,13%, e quando a gente olha nos últimos 5 anos, foi uma inflação de 32%, e quando a gente compara nos 38% do IPCA, então uma inflação menor do que seria o IPCA. Mas o transporte de aplicativo não, ele sim aparece mais como um vilão dessa cesta, em que nos últimos 5 anos foi 98%, então você tem quase o dobro do preço do custo de transporte por aplicativo nos últimos 5 anos. Isso sim tem um impacto muito relevante no bolso do brasileiro,
ainda mais considerando essa época de ano em que esse serviço é muito utilizado, né, para se locomover entre festas, um período em que muitas pessoas acabam bebendo também, então é muito prudente que você não dirija e utilize aplicativos para se locomover. Antônio, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, até porque a gente tem um outro cenário que é bastante preocupante, né, para o brasileiro, que é a questão do endividamento das famílias. Na mesma proporção que a gente tem um aumento, inclusive, de renda, a gente também tem um aumento de endividamento. E do ponto de vista de planejamento financeiro, na tua avaliação, o brasileiro está financiando o Natal no cartão de crédito, que é um dos fatores preocupantes de endividamento, ou ele está se ajustando nesse consumo? Bom, esse sim é o risco. A gente ainda vê um mercado de trabalho bastante acelerado, então o que tende a impactar no consumo também bastante acelerado. Historicamente, quando a gente olha os meses de dezembro, é um mês que costuma ter uma inflação maior, então esse impacto da sazonalidade acaba sendo relevante e demanda muita consciência financeira, porque justamente janeiro é um ano muito importante de contas, né? Contas sazonais também de material escolar, IPVA, é uma série de custos que a família tem e que o endividamento, né, por conta do Natal é um risco financeiro. Então, nossas recomendações ali, né, nesse relatório é justamente isso, que o consumidor ele tem essa consciência do que talvez esteja mais caro ou mais barato para poder se planejar e fazer um orçamento mais consciente para evitar dívidas. A gente está num cenário de juros bastante alto, a Selic está em 15% ao ano, a nossa projeção aqui para 2026, a Selic seja reduzida gradualmente para 12% ao ano, né, começando cortes em março de 0,5 pontos percentuais em 6 reuniões consecutivas, então no segundo semestre isso levaria a Selic a 12%, o que são juros mais baixos, mas ainda é um patamar de juros contracionista, ou seja, o Banco Central eleva a taxa de juros para reduzir o consumo, desincentivar justamente o crédito para que você tenha um controle da inflação. Esse patamar de juros ainda é bastante alto e pode pesar no bolso das famílias, então o endividamento é um ponto a se preocupar e as famílias precisam de bastante consciência para conseguir lidar com esse orçamento no próximo ano. Pois é. Antônio Sanches, analista de research, que a gente bateu um papo agora da Rico para entender esse levantamento, ceia natalina, a gente que vai agora justificar um baita de um ajuste aí na sua mesa, na sua ceia natalina. Obrigada, então, meu querido, por todos os destaques, todas as explicações. Boas festas para você, boa semana, até uma próxima. Eu que agradeço, boas festas, um bom dia. Até mais.